Meus irmãos, então, mais uma vez, bom dia, nossa classe, bem-vindos aqui a todos à nossa classe da Escola Bíblica aqui, dominical. Nós estamos estudando a nossa confissão de fé e há vários temas doutrinários da nossa confissão de fé e nós chegamos no capítulo 8 da nossa confissão de fé, que trata de Cristo, Jesus Cristo, certo? Então nós já vimos alguns assuntos sobre a doutrina de Cristo, a cristologia, e nós vamos nessa manhã estudar a expiação de Cristo, né? Talvez é um termo teológico, né? Mas fique tranquilo que a gente vai caminhar e explicar aí essa situação, aí, esse termo, né? Expiação de Cristo. Vamos orar mais uma vez, oremos ao nosso Deus. Senhor, eis-nos aqui reunidos nessa escola bíblica, escola dominical, para aprender mais sobre Jesus Cristo. Pedimos a tua graça, nos dá a iluminação do teu Espírito, também nos esforçarmos, ó Deus, aqui para nos concentrar no conteúdo, mas que esse conteúdo, ó Pai, ele possa impactar a nossa mente, o nosso coração, que esse conteúdo venha a ser instrumento do Senhor para nos trazer um conhecimento prático, experimental, que possamos viver essas verdades, que o nome do Senhor seja exaltado por meio disto. Assim, fala conosco pela tua palavra, pelo estudo, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu vou passando aqui os slides. Primeiro, esses slides aí que tem o material, pode passar, tem aí a Bíblia que usamos, os símbolos de fé, também o livro Cristo Mediador, que é o livro que estamos usando aqui nessa classe, esse livro aí. Esse outro livro também é recomendado, Conhecimento de Cristo. Há muitos livros sobre a cristologia aí em português, certo? Então, os irmãos que tiverem interesse, podem estar também fazendo suas leituras, né? Meus irmãos, um versículo base aí, sobre o assunto de hoje, Salmo 40, de 7 a 8, um salmo messiânico, está falando sobre Jesus. Então, o salmista ali, falando de Cristo, né, como sendo a boca de Cristo, diz assim o texto: Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então aí é Cristo. Cristo veio fazer a vontade do Pai, né? Estava profetizado desde a queda, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então Jesus vem fazer a vontade do Pai, o Filho vem fazer a vontade do Pai, e ele vem voluntário. Né? Agrada-me fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. No próximo slide aí, nós temos, os próximos 2 slides, nós temos aí 2 sessões do capítulo 8 de Cristo Mediador, que eu vou ler aqui para depois a gente expor o assunto. Então, no capítulo 8 da nossa confissão, na seção 4, falando sobre Jesus Cristo, diz o seguinte: Este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Todos esses ofícios que já temos estudado, profeta, sacerdote, rei, tudo que ele fez voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi sujeito à lei, a qual ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao 3º dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Então a confissão de fé está resumindo aí a obediência de Jesus. O que ele fez, o que foi necessário ser feito
para a nossa salvação. No próximo, nós temos aí, no próximo, outra sessão 5 do capítulo 8, da Confissão de Fé, que está escrito lá o seguinte: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que, pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. O pecado, ele é um crime contra o céu, ele é uma transgressão da lei de Deus, e o que Jesus fez satisfez a justiça de Deus. Deus é santo, o pecado ofende a Deus. Então, o pecado exige satisfação. Deus está irado contra o pecado. E o que Jesus fez satisfez a justiça. Deus está satisfeito. Né? A justiça de Cristo aplaca a ira de Deus contra nós, nós somos aceitos. Porque o que Jesus fez satisfez a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação. Então essa satisfação reconcilia. E também obteve uma herança no reino dos céus. Tudo isso aqui, irmãos, nós vamos caminhar nesses assuntos. Muitos temas que temos aí, nós vamos caminhar. Então, para frente aí. Eu trouxe aqui o Catecismo de Heidelberg, certo? Trouxe aqui esse Catecismo de Heidelberg. É um catecismo reformado. Tem algumas perguntas que eu acho interessante antes de avançarmos. Lembra que nós falamos que Jesus é Deus homem? E a pergunta aqui 16 do Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: por que o mediador deve ser verdadeiro homem e justo? Por que tinha que ser homem? Porque o pecado, irmãos, é contra um Deus santo, um justo juiz. O pecado é contra o tribunal do céu. O pecado é contra Deus. E a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Não pode um anjo morrer pelo homem. Não pode um animal. Não é um sangue de bode, de carneiros, como tinha lá no Antigo Testamento, no culto da lei cerimonial, tinham animais que morriam. Aquilo ali era uma sombra, era um tipo de Cristo. Aquilo ali apontava para Jesus Cristo. Mas a Bíblia revela, lá no Salmo 40, quando Jesus diz lá que nós lemos, aqui está, né, aqui estou, agrada-me fazer a tua vontade. Então ele precisou assumir a nossa natureza, encarnar, se tornar homem, ser o Deus homem, sem deixar de ser Deus, como vimos, porque a justiça exige que o homem pague o pecado do homem. O homem tem que pagar. Na verdade, nós devemos pagar pela nossa dívida. A alma que pecar, essa morrerá, diz lá em Ezequiel. Porém, a Bíblia revela que Deus aceita a morte de um substituto. Esse é o Evangelho. Nós temos que pagar a nossa dívida com Deus. Mas a boa nova é que Deus aceita a justiça do mediador. Deus aceita que Cristo tenha morrido por nós. Então, mas precisava ser homem. Ele tinha que ser homem. Então, tudo que nós já vimos sobre a natureza humana de Jesus, tudo isso é importante. E não bastava, o catecismo diz aí, ser homem. Tinha que ser um homem sem pecado. Porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar os dos outros. O pecado, nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, ele ofende um Deus que é infinitamente santo. Então, a punição do pecado exige, um grau de punição, né, que é por isso que... Por que existe um lugar chamado inferno, né, na Bíblia? Porque aquelas pessoas que, infelizmente, falamos com tristeza, né, não estiverem em Cristo e se perderem, por que não acaba, né? Por que é eterno? Porque uma eternidade não paga a dívida. É como alguém que, às vezes tem pessoas que são punidas aí pela justiça dos homens, que ele é condenado a, 200 anos de prisão. Ele não vai conseguir pagar, né?
Então, a condenação que a Bíblia diz que existe, daqueles que não se arrependem, a Bíblia revela que é uma condenação que nós nunca conseguiremos pagar. Só Jesus pôde pagar, porque ele era homem justo. Então, se alguém, por exemplo, se um pai quisesse assim, não, eu vou pagar o pecado do meu filho. Se eu dissesse assim, não, eu vou pagar o pecado do meu irmão, de alguém que eu amo, eu teria que passar a eternidade no inferno lá e não pagaria ainda a dívida. É isso que a Bíblia ensina. Então, Jesus precisava ser um homem para pagar, mas não podia ser alguém que tivesse ele já uma dívida que ele não conseguisse pagar. Próximo slide aí. E aí a importância dele ser Deus. Por que o mediador tinha que ser Deus? Porque somente sendo o verdadeiro Deus, ele pôde suportar como homem o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Então, um homem, um mero homem, se não fosse Deus e homem, não conseguiria pagar a dívida. Então, Jesus sendo Deus e homem, ele pôde suportar toda a ira de Deus na cruz, que era contra nós. Então, tinha que ser o mediador, tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Não tem como um mero homem pagar, mesmo que ele, vamos dizer assim, né, se ele, no caso de Adão antes da queda, ele não tinha pecado, então ele podia obter uma justiça perfeita se ele não tivesse pecado, mas isso antes da queda. Agora, depois da queda, o homem não consegue nem pagar por si, quanto mais pelos outros. Então, era necessário que Jesus viesse e que ele fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Pode passar aí. Por que Cristo deveria sofrer a morte? Ele não tinha pecado, ele era inocente. Porque ele é um mediador, ele é um substituto. Porque a justiça e a verdade de Deus exigiam a morte do Filho de Deus. Não houve outro meio de pagar os nossos pecados. Então Deus planejou salvar pecadores na eternidade. Como é que ele vai executar isso? Porque ele é santo. Deus não pode abrandar os padrões da lei. Ele não vai... Deus vai executar a sentença. Ele é um justo juiz. A justiça exige que o pecador morra. Deus não pode... Ele não vai fazer que nem os juízes desse mundo aí, que não executam a pena. Deus vai executar. Então, o único meio, nós vamos ver na aula de hoje, o único meio de pagar o nosso pecado era que o mediador morresse. E por que ele foi sepultado? Para dar testemunho que ele estava realmente morto. Ele suportou a ira de Deus em nosso lugar. Certo? Próxima pergunta do Catecismo de Heidelberg, 42. Se Cristo morreu por nós, alguém pode perguntar, então, pastor, se Jesus já pagou minha dívida, por que eu tenho que morrer? Se eu sou um crente regenerado, um verdadeiro crente, por que eu tenho que morrer? Se Cristo morreu por nós, por que devemos nós morrer também? Resposta: nossa morte não é para pagar nossos pecados, mas somente significa que morremos para o pecado e que passamos para a vida eterna. Então, para um crente, irmãos, a morte não é punição de pecados, porque o pecado do crente já foi punido em Jesus. A morte é a entrada no estado eterno. A morte não é punição. Para nós, o aguilhão da morte, ele foi tirado, porque Jesus pagou a nossa dívida. Então, na hora que chegar a morte, para nós que cremos no Senhor Jesus, para nós que estamos em Cristo, a morte não é que Deus está ainda irado conosco. Porém, nós temos um corpo ainda pecaminoso, em pecado. Então, nós precisamos morrer, né, se Jesus não voltar, para que possamos depois ressuscitar com um corpo glorificado. Mas não há mais ira de Deus contra os eleitos, contra os salvos. Não há mais condenação, né? Não é punição.
Pode passar aí. Pronto. Irmãos, a partir de agora, eu trouxe o Catecismo de Heidelberg para a gente começar aqui. Aí, a partir de agora, eu vou caminhar aí no livro Cristo Mediador, novamente, que é uma análise da cristologia da nossa confissão de fé. Nós vamos, então, caminhar um pouco aqui nessa questão aqui da exposição aqui do assunto, da teologia. E eu vou falar, a princípio, aqui sobre a obediência ativa e passiva de Cristo. Então, houve um plano na eternidade, Deus decidiu nos salvar. Mas como é que isso ia ser feito? Eu já mostrei que era necessário que o mediador viesse, né, o Deus homem. E ele veio para obedecer à lei do nosso lugar e para sofrer a nossa punição. Então Jesus, ele é um servo, o servo sofredor. Ele veio para obedecer em nosso lugar, né? Pela obediência de Cristo, muitos se tornarão justos, Romanos 5,19. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte. E essa obediência, ela é obediência em nosso lugar. Pode passar. Certo? Então, essa obediência é em nosso lugar. Então, a única maneira de o pecado ser tratado, abolido, removido, a única maneira é pela obediência. Cristo conquistou a nossa salvação, o perdão, pela sua obediência, pela sua vida santa, sofrendo a nossa punição e obedecendo à lei por nós, em nosso lugar. Ele obedeceu por nós. Pode passar. Então, na teologia existe a obediência, essa linguagem, né? A obediência passiva ou penal e ativa ou preceptiva. Certo? Então, o sofrimento que Jesus teve que sofrer toda a sua vida, não só na cruz, mas ele culminou na cruz, mas todo aquele sofrimento não era dele, ele não merecia aquele sofrimento, foi no nosso lugar. E a justiça, Deus já é justo, Deus não está debaixo da lei. Toda aquela justiça, aquelas boas obras que ele fez, toda aquela justiça que ele conquistou, foi por nós. Pode ir adiante aí. Então, ele obedeceu à lei completamente, à justiça de Deus, certo? Ele fez o que Adão deveria ter feito e não fez. Adão, irmãos, ele estava num pacto de obras que, se ele não tivesse caído, a obediência dele seria nossa. Assim como o pecado de Adão, pecado original, foi colocado na nossa conta, a justiça dele teria sido também imputada a nós, colocada na nossa conta. Então, Jesus vem, e toda a vida de obediência dele é em nosso lugar, ele conquistou uma justiça. Porque, preste bem atenção. Nós temos uma dívida, certo? Mas vamos dizer que Deus tivesse feito apenas isso. Me dê aí a sua dívida. Está aqui, a dívida é grande, mas me dê aí. É grande a dívida, mas vou pagar. Pronto, está pago. Agora você está zerado. Você está zerado, você não tem dívida nenhuma. A pergunta é, isso me garantiria o direito à entrada no céu? Não. Você, no neutro, não, porque era exigido, Adão não tinha pecado ainda, lá no jardim, mas não bastava só ele ser sem pecado. Era necessário que ele obedecesse o pacto, ele tinha que ter uma justiça ativa, uma obediência. Então, Jesus, quando ele vem para o mundo, ele não vem só zerar a nossa dívida. Ele conquista um mérito. Jesus, a sua obediência, conquista um mérito por nós, em nosso lugar, que Adão deveria ter conquistado. Então Deus não só zera a nossa dívida, ele coloca os méritos de Cristo na nossa conta. Deus não nos vê só neutros, zerados. Não é só que ele cancela o passado. É como se ele tivesse colocado na nossa conta toda a justiça de Cristo, é como se fosse nossa.
Aquelas boas obras se tornam nossas. Certo? Então, quando Deus nos vê, Ele não vê só neutros, Ele nos vê justos diante dEle por causa do mediador. Pode passar aí. Certo? Então, pode passar mais um. Então, em sua obra de obediência passiva ou penal, o Senhor Jesus Cristo, por imputação legal, suportou os nossos pecados. Irmãos, Lutero ele usava uma linguagem chamada a doce troca. A igreja não é a noiva de Cristo? Então é mais ou menos o seguinte a ideia da doce troca, certo? No casamento bíblico, né? Porque hoje o casamento, a sociedade já mudou muito o que é segundo a Escritura, o casamento, certo? No casamento bíblico, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e os dois são um, né? Uma só carne. Isso significa o quê? Segundo a Escritura, que tudo que é do noivo agora é da noiva, e tudo que é da noiva agora é do noivo. Então, quando você casa, você leva para o casamento coisas boas, qualidades e defeitos, os dois lados. Você leva, se você tiver doença, você leva para o casamento. Se você tiver riqueza, leva. Se tiver pobreza, leva. Então, você se une a alguém e tudo que é de um, isso é compartilhado. Os dois são um. Então, no casamento entre Cristo e a igreja, Cristo é o noivo, né? Ele é o Deus homem. O que é que ele traz para o casamento? Mas antes disso, a noiva traz o que para o casamento? Entre Cristo e a igreja. A noiva, ela traz um monte de ruga, né? Ela traz um monte de pecado, de defeito, de mazela, traz uma dívida gigante. É isso que a noiva traz para o casamento. Entre Cristo e a igreja. É isso que nós, a noiva, quando nós nos unimos a Cristo, há uma doce troca. Porque nós só temos pecado, miséria. E Cristo, ele traz justiça. Então, o meu pecado, a minha miséria, a minha dívida, é colocada sobre ele. E ele vai lá e paga, morre para pagar a minha dívida. E a justiça dele me cobre, me veste. É colocado na minha conta. Então, há uma imputação. Essa ideia de imputação é colocar na conta. Certo? Então, na ideia de casamento, aí, né, na ideia bíblica, isso acontece conosco. Então, quando ele estava ali na cruz, morrendo, ele estava pagando pelos pecados da sua igreja, da sua noiva, suportando os nossos pecados ali. Ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Então, agora ele paga a nossa dívida e a justiça dele é colocada na nossa conta. Pode passar. Então, quando você ler o Evangelho, quando você ouvir sobre Jesus, entenda que não foi só na cruz. Toda a vida de Jesus foi em nosso lugar. Ele sofreu. Imagine, Jesus era sem pecado. Desde o seu nascimento ali, né, o Deus homem, então ele tinha que conviver com pecadores. O pecador, nós pecadores, nós causamos sofrimento. Né, nós somos sujeitos ao sofrimento do mundo. Mas Jesus era santo e ele viveu toda uma vida ao redor de pecadores, obediente. Né? E tudo isso, irmãos, foi em nosso lugar, para conquistar essa justiça perfeita em nosso lugar. Tudo isso foi para isso. Então ele é o Cordeiro de Deus, que continuamente tira o pecado do mundo, segundo a tradução aí do autor. Então a obediência passiva de Cristo, o sofrimento de Cristo, a obediência passiva, foi toda a vida. Então, em toda a sua vida, ele viveu toda uma vida como um servo sofredor, toda uma vida para poder sofrer a nossa punição, que nós merecemos. Ele se sujeitou a isso, em nosso lugar, para nos salvar. O próximo aí.
Então é devido à obediência, e aí sim, a obediência passiva é suportar sofrimento. A ativa é obediência. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Nunca pecou, foi tentado, mas nunca pecou, nunca teve um pensamento impuro, nunca cobiçou nada de ninguém, só fez o bem, obedeceu a Deus, se sujeitou a Deus, obedeceu completamente a Deus. Sua justiça é legalmente imputada aos eleitos. E os pecados destes lhes são legalmente imputados. É o que Paulo ensina em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai, né, Deus o Pai, o Cristo, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você tem que entender essa relação de mediação. Então, no princípio, nós éramos mediados pelo primeiro Adão. O pecado de Adão foi feito nosso. Nós caímos em Adão. E agora, no segundo Adão, a justiça dele, a vitória dele, a justiça dele, é colocada na nossa conta. E ele não pecou, ele conseguiu, né, cumprir isso perfeitamente por nós. E nós agora somos justos diante de Deus. Pode passar. Irmãos, até aqui, então, aqui já é um outro tema que eu quero tratar hoje, né? Acho que dá tempo ainda de tentar avançar um pouco mais, mas até aqui, sobre a justiça passiva e ativa. Deu para entender? É um termo teológico, né? Então, quando falamos de a justiça passiva, é que ele pagou a nossa dívida, ele zerou a dívida, mas a dívida não ficou zerada. A obediência ativa dele nos dá uma justiça perfeita. Então é como se nós tivéssemos vivido de modo perfeito. As obras dele são nossas. É colocado na nossa conta. Então quando Deus olha para nós, ele nos vê como Cristo. Perfeitos, sem pecado e justos. Essa é a doutrina da justificação. Veja, irmão, se nós não entendermos isso aqui, nós não vamos entender a justificação pela fé. Quando Lutero entendeu isso, e quando a fé reformada, protestante, quando nós dissemos assim, ó, que Deus bate o martelo e diz justo, não quer dizer que a gente deixa de ser pecador aqui agora. Isso é imputado, a justiça é colocada na minha conta. Eu continuo necessitando de santificação, mas diante do tribunal do céu, está perdoado e é justo, é declarado justo. Isso é uma relação judicial, isso é diante de um tribunal. O crente continua sendo pecador, precisando caminhar numa trilha de santificação. Mas diante do tribunal do céu, ele é declarado justo por causa de outro. Então, Jesus sentou na cadeira, no nosso lugar, ele foi condenado. Então, no tribunal de Deus, ele foi culpado. Ele não tinha culpa, mas ele sentou na cadeira em nosso lugar e foi condenado. E foi para o inferno em nosso lugar. Pagou a nossa dívida. Então, Deus não pode condenar duas vezes o mesmo pecado. Então, o nosso pecado foi condenado nele. Então, não há mais como sermos condenados. Esse é o evangelho. Essa é a boa nova que pregamos. Não é, se eu fizer isso, Deus vai me aceitar. Isso é salvação pelas obras. Se eu for... Não, nós somos salvos pela graça. Nós somos justificados. E aí agora, como justificados, nós vamos praticar boas obras. Por amor, por gratidão. Mas o que a Bíblia ensina é que Jesus cumpriu completamente a lei em nosso lugar. Irmãos, a nossa justiça é imperfeita, não tem, Deus não iria aceitar, nossas obras não tem condições de pagar essa dívida, nós não temos condições de pagar. Graças a Deus, Deus nos revela que Ele providenciou um meio, né, e foi necessário o Filho vir. Ninguém levantou a mão, então vamos tentar aproveitar mais o tempo aí para caminhar. Então, nós vamos estudar agora outro tópico aí, que está no mesmo assunto, que é a expiação. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver lá
que tinha aquele culto, né? Os animais eram mortos, o sacerdote matava ali o animal, certo? Então, era necessário sangue para expiar o pecado, né? Para nos resgatar, era necessário sangue. Esse é um termo teológico, né? Lá no tabernáculo tinha, vocês lembram da Arca da Aliança, né? Tinha uns anjos assim e tinha o propiciatório. Então, o sangue era derramado ali, cobria o que estava dentro da arca, que eram as tábuas da lei. Então, a expiação, a ideia aí de que o sangue de Jesus nos cobre. Deus nos olha e ele vê o sangue de Cristo, né? A sua justiça, o seu sangue derramado em nosso lugar. Pode passar. Então, Deus fica satisfeito. Quando ele olha, ele vê o sangue, ele fica satisfeito. Mas nós vamos caminhar aqui um pouco, porque essa doutrina, irmãos, que estamos pregando aqui, do perdão de Cristo, essas verdades estão no centro da Bíblia, do Evangelho. De que Jesus satisfez a ira de Deus em nosso lugar. Mas isso tem sido atacado. Né? Pode passar. Pode passar aqui. Isso aí. Vejam. Essas verdades são muito preciosas, mas o Satanás, né, o mundo tem se levantado contra o verdadeiro evangelho, não só de agora. Então nós vamos ver aqui algumas teorias contrárias à visão bíblica de que Jesus satisfez a justiça de Deus em nosso lugar de modo perfeito. Então, a primeira teoria é a teoria do resgate para Satanás. Então, na igreja primitiva tinha um pai da igreja que não era ortodoxo, né? Não era alguém fiel, mas era um grande erudito chamado Orígenes, do ano 185 a 254, Gregório de Nissa e outros, que defenderam que a morte de Cristo era um resgate. A Bíblia fala que é um resgate, mas era um resgate a Satanás e não ao Pai. Cristo veio, nós pregamos, para satisfazer o Pai. Deus, o Pai, Deus está irado conosco. Então, Cristo vem, e ele sendo Deus também, ele é a parte ofendida. Não é para pagar resgate para Satanás. Então, essas pessoas que creem dessa maneira, né, é como se Jesus veio para pagar um resgate a Satanás, né, que reivindicava direitos aí sobre a humanidade, só que Satanás foi enganado. Porque Jesus morreu para pagar nessa teoria, e aí depois Jesus ressuscitou. E aí Satanás libertou, né, as pessoas, depois Jesus ressuscitou, não pôde ser mantido cativo, e aí Satanás perdeu seus prisioneiros. E essa teoria foi popular até os dias de Anselmo, 1033 a 1109 depois de Cristo. Isso é uma teoria. Então, isso é uma teoria. Pode passar. Outra teoria, a sociniana, desenvolvida por Fausto e Lélio Socino, é sustentada pelos unitarianos. Nessa teoria, não há sacrifício vicário da parte de Cristo, porque Deus não requer que o pecado seja punido assim. Essa teoria, pecado não precisa de ninguém morrer, desse tipo de punição, não. Então Jesus é só um exemplo de amor, de obediência. Ele é só um bom exemplo para nós. Certo? Então ele é só um modelo. Estava vendo um vídeo sobre o Islã, uma senhora lá muito corajosa, né? O povo gosta de falar do cristianismo, mas do Islã parece que o pessoal tem medo, né, de falar, bem caladinho com relação ao Islã. Mas criticar o cristianismo é com força, né? Então essa senhora lá dizendo as barbaridades que o profeta Mohammed, né, fez. E aí no Islã, Mohammed, ele é o profeta. Então ele é um modelo do que Alá quer, de obediência. Ele é um modelo de obediência para o pessoal do Islã. E era uma pessoa que casou com era pedófilo, né? Casou com uma criança, saía matando todo mundo que não concordava ali, não queria se submeter ao seu plano. Mas ele é um modelo lá dos muçulmanos. Certo? E aí, aqui nessa teoria,
né, nessa teoria aí de Sociniano, é como se também Jesus fosse só um modelo de obediência para nós. Não. Né, a sua morte é vicária, pode passar aí. Teoria da influência moral. Nessa visão sustentada por homens como Pedro Abelardo, 1079 e etc., Horace Bushnell, na morte de Cristo não há nenhuma ideia de pagamento sacrificial pelo pecado, pois esse pagamento não é necessário. Antes, sendo uma demonstração perfeita do amor de Deus, sua morte deveria conduzir os seres humanos ao arrependimento e amolecer seus corações para amar os outros. Então, não é pagamento à justiça, é só Deus manifestou seu amor e aí o mundo vai se encher de amor por causa disso. As pessoas vão também amar e coisa do tipo, certo? Aparentemente não funcionou, né? Pode passar aí. A teoria mística, essa visão defendida por Friedrich Schleiermacher, né? É alemão, irmãos, aí, Schleiermacher. Edward Irving. Ele alega que na encarnação de Jesus, a vida divina entrou na humanidade em geral, com o propósito de elevá-la ao nível divino. Então, Deus entrou na humanidade, a natureza humana vai ser elevada, divinizada. A mudança no homem não é ética e objetiva, é uma mudança mística e subjetiva, através da qual o homem mais e mais aprende a depender de Deus. Então, é uma teoria, né? Só para a gente conhecer as teorias. Pode passar a próxima. Próxima teoria, a teoria da morte de Deus. Essa visão, teologia conhecida como teologia radical do século XX, né? Então, a gente é contemporâneo a ela. Essa teoria, ela teve como defensores Paul Tillich e Rudolf Bultmann, que eram teólogos ali do liberalismo teológico, que falaram da morte de Deus. O que é isso, né? A morte de Deus. Esses teólogos não querem dizer que uma vez Deus existiu e então depois morreu. O que normalmente se quer dizer com a morte de Deus é que ele cessou de ter importância, não é mais necessário. Tem um pessoal que prega isso aí. Acho que isso é muito comum, né, na nossa cultura hoje em dia. As pessoas vivem sob essa influência dessa teoria. Deus é irrelevante. Isso aí, religião, é relevante isso aí. Isso aí fica para você mesmo. Se você quiser crer, fica à vontade. Até quando ninguém sabe, né? Vai ser tolerado. Mas não é mais importante. Então, são incrédulos, né? E vejam que eram pastores, né? Rudolf Bultmann, esse povo é teólogo, protestante, né? E eles eram pessoas ateístas, né? Praticamente, aí, é o que nós vemos aí. Então pregavam que Deus nunca existiu e que agora não é mais necessário esse conceito de Deus, essa ideia de Deus. Por conseguinte, na prática, Deus nunca foi necessário, nem realmente alguma vez existiu. Imagine você ser pastoreado por um pastor desse, né? Imagine, o pastor está lá pregando Jesus Cristo e tal, até prega de Jesus, mas quando você vai conversar com ele não acredita em nada daquilo que ele está pregando. Está só pregando só para lhe enganar, né? Ele não acredita. Acha que aquilo ali não é mais necessário. Certo? Contudo, outro pensador do século XX, Thomas Althusser, ensina que Deus morreu na cruz na pessoa de Cristo. O que ele quer dizer com isso é que Deus cessou de existir como transcendente e se tornou imanente para o propósito de elevar a humanidade. Então veja teorias loucas, né? Aí. Então Deus é transcendente e imanente. Aí Deus deixou de existir como transcendente, separado, e agora ele existe só como imanente. Ele está misturado nas coisas para elevar a humanidade. Então outra teoria aí, pode passar. A teoria governamental, essa visão como exposta por Tiago Armínio. Quem é Tiago Armínio? Eu acho que pelo que eu pesquisei, vi a data do nascimento da morte, é Jacó Armínio, né? Porque esse nome Jacó, né, é um nome latino, eu acho, e que traduzindo aí, né, no português seria Tiago. Então é o Armínio, né, o nosso conhecido Armínio. E o seu discípulo Hugo Grotius, né, que afirma que Deus é administrador do governo do universo. Deus trata o pecado seriamente, é perfeitamente justo ao punir o pecado, pois a queda do homem o desonrou, mas Deus também é capaz de afrouxar a lei, bem como a penalidade devida ao pecado,
Isso foi o que ele fez na morte de Cristo. A expiação, contudo, não paga a penalidade do pecado. Antes é um exemplo apresentado para honrar a lei de Deus e tornar a salvação possível a todos os homens. Então não foi satisfeita, né? Deus abrandou a lei, né? Aí ali tem um exemplo de alguém que honrou a lei de Deus, e aquilo torna possível a salvação. Possível, não é que salva efetivamente, mas torna possível. O que Cristo fez, ele fez por toda a humanidade, não apenas pelos eleitos. Essa é a visão adotada pelos arminianos consistentes. Então o autor do livro está dizendo que não é esse arminiano de hoje em dia, não. O arminiano lá, histórico, né, que estuda o arminianismo e conhece, vai ter essa visão aí, segundo o autor. Próxima teoria, teoria da satisfação de Anselmo, arcebispo da Cantuária, né, que escreveu na sua teoria em Cur Deus Homo, né? Por que Deus se fez homem? Percebe, irmãos, que essa pergunta, por que Deus teve que se fazer homem? Isso tem sido investigado, né, na história da igreja. Como o Gordon Clark afirma, né, explicando a teoria de Anselmo, é uma teoria boa, mas que parece que ele esbarra aí num ponto aí. Então, para Anselmo, né, porém Anselmo ainda fracassou, né, Clark aí discorda de Anselmo. No entanto, como crédito seu, ou seja, tem algo bom na teoria dele, registra-se que rejeitou a teoria do resgate para Satanás. Então, Anselmo não concordou com esse negócio de pagar resgate para o diabo. Viu a necessidade da satisfação da justiça divina. Então, Deus tem que ser satisfeito a sua justiça. Deus tinha sido desonrado, sua honra precisava ser restaurada, e isso precisava ser feito. Não por uma terceira parte, mas por alguém que era tanto Deus como homem. A morte sacrificial de Cristo teve valor infinito, e foi uma obra que fez mais do que era exigido, assim mereceu uma recompensa de proporções infinitas. Mas Cristo não precisava dessa recompensa, ela poderia ser dada a outros, na forma de perdão e bênçãos eternas. Tristemente, contudo, a visão de Anselmo ainda sustenta que Cristo fez por toda a humanidade. Assim, nega-se a imputação imediata da obra aos eleitos. Irmãos, esse é um debate, né? Nós, presbiterianos, reformados, cremos que o que Jesus fez tem um valor infinito, mas isso é aplicado aos que têm o nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, ou seja, os eleitos. Já a visão geral é que essa justiça é para todos, torna possível a salvação para todos. Que Jesus morreu por toda a humanidade, cada indivíduo especificamente. Tem um livro que eu recomendo os irmãos lerem, que está um resumo dele em português, que é Por Quem Cristo Morreu, de John Owen, que é um teólogo puritano. E, na verdade, o título original desse livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Né? E então, Owen argumenta ali as passagens bíblicas que dão a entender que Jesus morreu pelo mundo todo, que a salvação é para pessoas do mundo todo. Então, nós entendemos que Cristo morreu pela sua igreja, pelos eleitos. E essa salvação é eficaz. O que ele fez salva mesmo. Ele não só tornou possível a salvação ela é efetiva. Pode passar. O ensino da confissão de fé, então, é que a obra de Cristo satisfez a justiça de Deus. Tem aí um resumo, né, do que já vimos, né? O Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça do Pai para todos aqueles que o Pai lhe deu. E adquiriu não só a reconciliação, mas também uma herança perdurável no reino de Deus, no reino dos céus. Cristo, com toda a certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação para aqueles para os quais ele adquiriu. Então, ele adquiriu, ele satisfez a justiça de Deus, e essa aplicação vai acontecer nos eleitos. Aquilo que Jesus fez na história, no tempo, morrendo na cruz, aquilo que ele viveu, aquilo que ele conquistou, a justiça perfeita, vai chegar aos eleitos, pela obra do Espírito, pela pregação do Evangelho.
No tempo de Deus, Deus salva, Deus regenera, é aplicado nos eleitos. Não há um desacordo. Jesus morreu por todos, mas o Espírito só aplica a alguns, não. Há um acordo na Trindade. Aqueles que o Pai escolheu, o Filho morreu por eles, e o Espírito aplica a eles a sua redenção. Pode passar aí. Então, irmãos, nosso argumento aqui na aula, né, é que era necessário ele morrer. Alguns teólogos, eles citam até Agostinho e Tomás de Aquino, ensinaram uma visão da necessidade hipotética. Tinha outra maneira de Deus nos salvar, de Deus nos perdoar, e aí Deus escolheu a morte de Jesus, né? Então essa teoria diz que Deus poderia ter nos salvo por outros meios, mas não é o caso, não é isso. Nós acreditamos que não era necessário Jesus morrer. Se a salvação pudesse vir de outro modo, Deus poderia ter feito outro modo. Ele iria fazer, tudo indica, do que enviar o seu filho para morrer. Mas nós cremos que era necessário Jesus morrer. O próprio Jesus ensinou isso. Quando Jesus veio, ele começava a ensinar para os discípulos, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado e seja morto depois de 3 dias. Jesus ensinava, os discípulos diziam, não, Senhor, não vai acontecer isso não. Jesus, ele ensinava isso, que ele tinha que morrer. Tem várias passagens bíblicas que nos dão a entender que era necessário ele morrer para que fôssemos salvos, né? Pode passar. Então, há uma necessidade de um sacrifício de valor infinito, que poderia ter sido feito somente por alguém que fosse tanto Deus como homem. Então, toda vez que pecamos, nós acumulamos uma dívida infinita, porque viola o caráter de um Deus infinito. E todo pecado merece um castigo infinito. Raymond, né, diz aí, um teólogo reformado, Robert Raymond. É uma citação dele aí, na sua teologia sistemática. Então, Deus é infinito, o pecado merece um castigo infinito. Nenhuma compensação dada pelo pecador ao legislador justo do universo jamais fará correto. Nada que você faça é suficiente à vista do legislador. Um ato de desobediência a ele, né? Mesmo que você tivesse só um ato de desobediência, nada que você fizesse seria suficiente. Ok? Então, é muito claro, irmãos, aí, quando lemos, a necessidade de um sacrifício superior, de valor eterno. E só Cristo, só o mérito de Cristo, só o sacrifício de Jesus é suficiente para essas coisas. Irmãos, eu vou correr bem rápido aí. Então, assim, no próximo slide aí, John Murray, que é um teólogo presbiteriano, ele vai defender a necessidade absoluta, né? Mas pode passar aí. Tem várias características dessa expiação, desse sacrifício. Eu vou passar correndo, que o tempo já está abreviado aqui, para a gente concluir, e abrir, talvez, aí para algumas perguntas. Então, eu vou passar, não vou ler tudo aqui, não. Então, esse sacrifício era vicário e penal, certo? Então, diante do tribunal, da lei de Deus, da justiça de Deus. Então, era necessário diante do tribunal de Deus, é vicário e penal. Pode passar. Também era substitutivo. Esse sacrifício também era substitutivo. Já falei disso aqui, então pode passar. Esse sacrifício era diante do tribunal de Deus, era vicário, era substitutivo, certo? Terceiro lugar, não apenas um sacrifício vicário, ele pagou uma penalidade, um sacrifício penal, né? Era um sacrifício penal. Então ele sofreu a penalidade devido aos eleitos. Sofreu a penalidade. Pode passar aí. Terceiro, a expiação foi um sacrifício feito de uma vez por todas. Pronto, acabou. Não é como o sacrifício do Antigo Testamento, tinha que ficar sendo repetido. É um sacrifício definitivo, certo? Pode passar.
Quarto, a expiação é uma obra de reconciliação. Então, essa obra nos reconcilia com Deus de fato. Pode passar. Quinto, a expiação é uma obra de redenção. Certo? Há uma ideia de libertar do cativeiro, de redenção. Então, essa ideia também está inclusa no sacrifício de Cristo. Pode passar. Sexto, a expiação é baseada num pacto. Numa ideia de pacto, de aliança. Eu sou o Senhor teu Deus que te tira da terra do Egito, né? Sétimo, pode passar aí. Sétimo, a expiação, ela vem do livre amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça. Então, é algo livre. Certo? Próximo. Oitavo, a expiação foi um ato voluntário. Certo? Ele veio voluntariamente. Pode passar. Nono, foi um sacrifício propiciatório. Né? Propiciação. Deus está satisfeito. Essa propiciação desvia a ira de Deus, né? Ele expia o pecado. Certo? Então, pode passar aí. Deus está irado contra o pecado. A sua ira deve ser desviada para que o homem seja salvo. E Jesus fez isso. Ele tirou o pecado. Ele apaziguou a ira de Deus. Satisfez a sua justiça. Certo? Então, Deus está irado contra o pecado. Ele vai julgar o pecado. E ele julgou o nosso pecado em Jesus. Certo? Pode passar aí. A primeira referência da cruz, então a cruz, irmãos, a primeira relação dela é com Deus. Ela é direcionada a Deus, para satisfazer a ira de Deus. Em primeiro lugar, ela é vertical, né? Depois horizontal. Então, Cristo é o sujeito e o Pai é o objeto da propiciação. Ele está fazendo a propiciação ao Pai. Pode passar aí. Décimo, a obra expiatória de Cristo foi uma obra de destruição do reino do mal. Jesus venceu Satanás, o derrotou, venceu a morte, o pecado, o mundo. Isso aí vai passar. O mundo vai passar, a morte, tudo isso aí. Certo? Então, eu creio que tudo isso aí, né? Essa expiação, o sal. Agora, pode ir um pouquinho mais só para a gente não perder aqui o último argumento. Aqui. Pronto, pode voltar. Pode voltar. Volta um aí. Pode voltar um. 11º. Não, descer. Pode descer, pode descer. 11º. 11º. Isso aí, 11º. Então, irmãos, mas sim, pastor, mas essa questão da eleição, né? Então, o que Jesus fez na cruz não é suficiente para salvar todos? Meus irmãos, a justiça obtida na cruz, ela tem valor infinito. Mas ela é eficiente somente para os eleitos. Por que Deus não decidiu salvar todos? Isso tem a ver com a soberania de Deus. Ele é livre, ele faz o que lhe apraz, né? Como ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. O que eu posso lhe dizer é que Deus ele é livre e soberano nessa questão da eleição e que todos mereciam se perder e que por amor ele decidiu nos salvar por sua graça. Mas então nós cremos que, embora o que Jesus fez na cruz tem valor infinito, mas só é eficiente nos eleitos. Então, isto é, ela foi limitada em poder, mas limitada na extensão. Então, Jesus, a justiça de Cristo satisfaz a justiça de Deus em favor dos eleitos. Então, quando se diz que a morte de Cristo foi suficiente para salvar todos os homens, significa que se tivesse sido esse o seu desígnio, o que ele fez era suficiente. Certo? Pode passar mais uma aí, para frente. Há vários argumentos bíblicos, irmãos, que nos mostram isso. Por exemplo, quando Jesus orou, ele diz o seguinte: não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
E somente as suas ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. Então, há várias passagens bíblicas que nos mostram que a aplicação da salvação é uma obra de Deus, é para os eleitos, certo? Passa mais alguns aí. Esse aí, volte. Então, a Bíblia deixa claro que Cristo morreu uma morte que faz jus à salvação para o seu povo. Então, aí tem algumas passagens aí, você pode ver depois, né? E a Bíblia mostra que nem todos serão salvos, certo? Pode passar. Finalmente, há o fato de que os três membros da Trindade trabalham juntos, em harmonia. Então, como é que Cristo morreu pela humanidade toda e o Espírito só aplica a alguns a salvação? Né? Como é que isso se explica? Não há desacordo na Trindade, certo? Então, a salvação ela é algo que Deus realizou, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e há um acordo. E ela vai ser eficaz naqueles que Deus decidiu que será. Então, está nas mãos de Deus a salvação. Ela vai alcançar aqueles que o Pai escolheu, aqueles por quem Cristo morreu, e aqueles a quem o Espírito aplicar. Ouvindo o Evangelho, vai ter uma hora na vida do eleito que o Espírito vai aplicar essa salvação ao seu coração. Irmãos, eu encerro aqui, para a gente não delongar muito mais ainda. Perguntas, talvez não tenha tempo para muitas, mas já são 11, vai dar 11h05 aqui no meu relógio. Alguma dúvida? Eu corri aqui para a gente expor o assunto, mas fiquem à vontade. Muita coisa, né? Muitos assuntos, mas é importante, irmãos, entendermos essas coisas, certo? Nos esforçarmos. Porque, embora a salvação não é algo só intelectual, é uma obra do Espírito, mas o Espírito, ele quer, pelas Escrituras, que nós entendamos essas coisas, e ele aplica, e ele que faz descer ao coração. Mas a porta para que isso chegue ao coração, a fé vem pelo ouvir. Então, nós precisamos ouvir, né? E o Espírito, então, vai fazer isso descer ao coração. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, é necessário ouvirmos a palavra de Deus, a doutrina, com clareza. Então, a gente tem que entender essas coisas. Mas quem vai dar o verdadeiro entendimento é Deus, a nós, né? É o Espírito que vai nos dar o verdadeiro entendimento do que aconteceu. E você, como um salvo, que maravilhoso é você entender realmente, né, o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, a ideia nossa é essa aqui. Ninguém levantou a mão, então, presbítero, diga lá. Se existe algum salvo, né, sem crer em Jesus como Salvador, Sim. Irmãos, o meio ordinário, né, o comum, é que o Espírito, em um momento, ele vai aplicar a redenção no coração. A regeneração, a aplicação da redenção é uma obra secreta, misteriosa. Então, você não vê, você pode dizer assim, Deus me salvou, Deus aplicou, mas você pode sair dizendo para todo mundo, mas as pessoas não vão ver isso, porque o Espírito, Deus é Espírito, é invisível. Essa obra é secreta dentro do coração. Mas a Bíblia diz que essa fé, o comum dela, vem pelo ouvir. Então, em geral, Deus vai usar a pregação, a loucura da pregação, para quebrantar pecadores, para os humilhar. Então, o comum é as pessoas ouvirem o Evangelho e se arrependerem, chorarem, desejarem publicamente professar a fé, se unir à igreja. Então, isso é o comum. Porém, irmãos, nós temos que entender que há situações de pessoas que a gente é mistério, né? Porque assim, a gente não conhece o coração, a pessoa já pode ter ouvido o Evangelho, não se arrependeu até aquele momento ali de modo público, e eu creio que no leito de morte pode acontecer, porém, isso não deve ser incentivado, certo?
Porque, assim, a gente tem que estar... a salvação é uma obra de Deus. Mas da perspectiva da responsabilidade humana, se nós estamos ouvindo, então Deus nos chama a buscar, pedir, bater e dar-se-vos-á, buscá-lo enquanto se pode achar nesse sentido. Então, o meio que nós devemos incentivar as pessoas é que elas buscam arrependimento sincero e professar essa fé, né? E não deixar isso para depois, não deixar para amanhã, ou não deixar para a última hora, ou no leito de morte. Agora, como a regeneração é uma obra secreta, é uma obra do Espírito, então eu não posso dizer que alguém lá, às vezes, né, antes de morrer, Deus pode ter operado no seu coração. Né? O ladrão da cruz, embora ele professou ali, mas ele é um exemplo de um caso ali em último, né? Então, mas como J.C. Ryle, né, ele diz, um anglicano, tem um ladrão da cruz para mostrar que há esperança, né, para quem está no leito. Mas tinha outro também que não foi, para mostrar também, tenha cuidado. Então a gente às vezes, né, tem que ter esse cuidado aí. Então é uma obra de Deus. Então o normal, o comum é que o salvo ele vai professar essa fé diante dos homens. Né? Então, outra coisa também que pode acontecer, no caso que o presbítero Marcos colocou, é alguém que é crente, mas se desviou, né? Mas ele é um crente, é um eleito, e aí ali no leito de morte, ele não se perde, ele não tem arrependimento, né? Ele tem como manifestar arrependimento. Só que, irmãos, isso são casos, certo? Eu estou falando do princípio geral. Então, assim, não tem como a gente entrar nesses casos e adentrar. Só Deus vai saber se a pessoa era um crente, foi regenerado, se era um crente verdadeiro mesmo. O nosso dever é buscar a Deus, é nos arrepender, é sermos achados em Cristo. Né? Porque esses exemplos de pessoas assim, muitos também se perdem nesse caminho. Né? Não, a eleição, Deus, se ele quiser salvar, ele salva. Né? A doutrina da eleição, aí muitos se afastam de Deus, vivem uma vida totalmente errada, pecaminosa, nessa esperança assim, não, mas se eu sou um eleito mesmo, Deus vai me salvar no último momento e pronto. Essa mentalidade não revela temor de Deus, não revela alguém que realmente entende o que é o inferno, entende o que é... Irmãos, nós não podemos errar quanto à salvação. Não podemos errar. Isso aqui é importante, o que a gente está falando aqui, por isso, porque assim, não é bom errar em nada, né? Algum pastor já disse, né? Não sei, foi o pastor Josafá, eu vi ele falando que, você que é jovem pode errar na escolha da profissão, vai perder tempo, é ruim, mas depois volta e escolhe outra. Um casamento errado é péssimo, né? Você perde tempo, sofre, mas acontece, infelizmente, casou errado, Deus vai lá, se foi parte inocente, se arrependeu, vai lá, tem outra oportunidade. Mas a salvação, isso aqui que a gente está tratando, a gente não pode, é coisa séria. Envolve a nossa eternidade, a nossa felicidade eterna ou condenação eterna. Então, temos que ser muito exatos nisso. Né? Então, enquanto você tem saúde, enquanto você é jovem, tente entender, se esforce, mas claro, você sabe que não é por méritos, é só Deus, o Espírito, que vai lhe converter. Mas use a responsabilidade humana, leia a Bíblia, ore, estude, se interesse, porque isso é uma questão, é a sua alma que está em jogo. É a sua o seu estado eterno. Então, faça o que for necessário para você entender, esclarecer o que é a salvação. Muita gente acha bonito. Diz assim, não, os crentes, os protestantes, não, o sistema de salvação deles realmente é o mais bíblico, mas fica nisso. As pessoas não querem buscar entender, não querem parar para ver. Sim, mas isso é real na minha vida? Tudo isso aqui é maravilhoso, mas
é meu, o Espírito me converteu, aplicou isso a mim. Eu experimentei essas verdades realmente. Eu estou em Cristo Jesus verdadeiramente. Então, a gente precisa levar a sério a doutrina, a verdade. Né? Então, a pessoa que está no leito de morte, ela está numa condição, a pessoa que deixa para... Não, quando eu tiver mais velho, quando eu for já de idade, deixa eu viver a minha vida. Ela está colocando algo importantíssimo, exigente, para um momento que ela vai estar mais frágil, com menos condição. Muita gente não aguenta mais ficar sentado aí para ouvir uma aula dessa. Não aguenta, a pessoa está doente, chegou à idade. Então, a salvação é pela graça, porém, existem os meios que Deus estabeleceu. E quando nós... Pense em regra geral. Não falando de salvação. Quando você desperdiça o seu tempo, tem uma coisa importante para fazer, e aí não é ruim, você tem pouco tempo para resolver aquele problema, é uma coisa angustiante. Então, o que Deus quer para nós não é isso. As pessoas deveriam estar procurando entender, conhecer, vindo à igreja, procurando aprender, ouvir a verdade, dedicar tempo a isso, certo? Essas coisas aqui que vocês estão ouvindo, muitas delas eu ouvi só no seminário. Entender o que é a justificação mesmo, assim, estudando e tal. Então, assim, não, eu tive vocação, eu tive essa graça, Deus me chamou, me levou para o seminário. Mas muitas pessoas não vão ter essa oportunidade e nem têm essa vocação e não é para ir mesmo. E muitas pessoas não estão, as igrejas não estão ensinando, elas não estão ouvindo sobre essas coisas. Então, eu digo a vocês, isso é importante. Lutero tem aquela coisa, claro que houve uma conversão, a gente às vezes romanceia a história de Lutero. Como se ele não fosse, ele já era um monge, ele era um teólogo, ele tinha acesso a essas teorias, ele estudava livros, mas ele estava no erro. E aí o Espírito veio e usou pessoas, usou a leitura da Bíblia nos originais, e veio a hora que o Espírito veio e regenerou ele. A mente dele, os olhos espirituais dele se abriram, ele foi convertido. Mas quando você estuda sem a realidade, é que ele teve oportunidades, Deus colocou na vida dele. Antes dele veio o John Hus, tinha outros teólogos ali ensinando algo mais bíblico. Ele mesmo foi à Bíblia, foi aos originais, e aí o Espírito usou essas coisas e ele foi convertido. Então muita gente acha que estudar pregação expositiva, estudar, isso aqui não tem utilidade nenhuma, as pessoas não precisam disso. Ninguém vai ser salvo entendendo doutrina ou estudando doutrina. Irmãos, eu discordo dessa perspectiva. Discordo. Porque, como eu disse, tem que descer para o coração, mas tem que passar por aqui, porque nós somos seres racionais. Deus nos criou com inteligência, com intelecto. O Evangelho apela à mente, ao ouvido. E o Espírito opera para que isso transforme o coração. Então, não vamos... use a sua juventude. Você que é novo, você que é jovem, você que está tendo a oportunidade, busque conhecer, entender essas coisas. Porque, às vezes, a pessoa que está lá no leito de morte, na idade, às vezes ela vai ter o pior momento, ela vai estar ali com os piores recursos e com o tempo muito abreviado, angustiado. Então, mas Deus pode salvar? Pode, porque a salvação é do Senhor, Ele é soberano, e se é um eleito, não vai se perder, Deus vai salvar. Mas na eternidade é que a gente vai poder olhar para esses casos, né, e ver ali, né, realmente o que aconteceu com cada um. E muita gente vai se perder nessa. Muita gente vai se perder. Porque viveu um cristianismo superficial, não se interessou de analisar se a sua fé
é genuína, se é uma experiência verdadeira da graça, analisar. Muita gente nunca entendeu o que é a salvação, o que é a justificação. Muita gente no meio evangélico, já passo a palavra. Como é triste, irmãos. As igrejas cheias de pessoas que nunca entenderam o que é a justificação pela fé. O que foi que Jesus fez verdadeiramente. Então a gente não pode se contentar com isso. Diga lá, irmãos. Isso que ele está dizendo, mas assim, ele está dizendo assim, que para você evangelizar, isso que a gente está estudando aqui, para você falar do evangelho, se você mesmo não conhece do evangelho. Né? Como pastor, eu já passei por situações de pessoas visitar uma pessoa, né? Vou falar nomes, e você fica triste porque eram pessoas antigas, né? Da igreja, não estavam podendo mais ir à igreja. E aí, pela conversa assim, a pessoa, pastor, eu fiz isso, fazia isso. Era isso, aquilo, dirigia a escola bíblica, dirigia isso, dirigia os cultos, fazia isso. E, assim, irmãos, a gente entende que a salvação não é pelo que a gente faz. Né? A salvação é pela graça. E aí isso vai ajudar na sua vida com Deus, na evangelização. Né? As nossas boas obras, o que a gente for fazer, não é por... A gente já está seguro, já está salvo, Deus já está satisfeito conosco. Então tudo isso é muito importante, né? Toda essa doutrina, ela, de fato, esse conhecimento, ele é prático, ele é importante. Você vai usar na evangelização, em várias questões. Então, de fato, parece, né, que a gente, às vezes, está muito próximo de outros grupos evangélicos, de outras pessoas, de cristãos aí de modo geral. Mas quando a gente aprofunda temas como esse, nós vemos que muitas vezes nós estamos sós, porque o que é pregado em geral é que Jesus fez alguma coisa, mas você tem que fazer também. Né? Você tem que completar o que Jesus fez. Né? Você tem que ter uma justiça própria para poder você agradar a Deus. Para poder você ser aceito por Deus. Então, a expiação de Cristo é suficiente. Pastor, então agora eu vou poder pecar. Não. O pecado ele continua sendo transgressão da lei de Deus. Deus vai lhe disciplinar. Deus vai lhe ensinar que o pecado ele tem um fruto ruim. Então, um salvo, ele vai ser um filho obediente. Ele vai produzir fruto. É outro assunto, né, como o Emerson ia falar aqui, é a questão da santificação. Mas a gente não pode deixar de pregar Cristo, porque as pessoas vão interpretar errado depois e vão usar como desculpa para pecar. Eu não posso deixar de ser fiel, porque na verdade é isso. Como a gente está fazendo aqui, para entender essas coisas, vai exigir uma caminhada, vai exigir, ele falou. Mas não adianta, o rapaz, para ele continuar, ele tem que continuar se interessando, talvez buscar uma igreja, ouvir a pregação, começar a ter contato com a Bíblia. Então, as pessoas, é tudo muito rápido, tudo muito fast food, né? A gente passa as informações, mas é necessário isso ser maturado. A gente precisa de tempo, a gente precisa entender. Então, o estudo da Bíblia, ser um estudante da Bíblia, da teologia que vem da Escritura, é muito importante para nós. Né? Então, o tempo já avançou até demais, vamos orar e que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós. Oremos. Senhor, nós te louvamos por esse momento, por esse estudo aqui na tua presença, e ilumina, ó Pai, cada coração, aplica a tua verdade, nos esforçar e ter clareza, ó Deus, do teu evangelho. Perdoa os nossos pecados, alcança pecadores, e que o nome do Senhor seja exaltado nisto. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, vamos em paz até às 5, culto público, até daqui a pouco, né? Vamos em paz.